Sejam novamente bem-vindos ao canal 500 exercícios de matemática para gabaritar no Enem. Hoje iremos ver a aula 9. Sou o professor Nelson Fujita e espero que todos tenham um bom aprendizado com a aula de hoje. Vamos lembrar o que já dissemos nas aulas anteriores. É fundamental extrair do exercício, do enunciado do exercício, da questão, o que se quer e o que se tem. Então, o que se quer? A pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrar o que é pedido para se resolver o mesmo. E o que se tem? A pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício para encontrarmos o que é dado para se resolver o mesmo. Então, vamos à primeira questão. No ano de 2014, o exercício 173 diz assim: a maior piscina do mundo registrada no livro Guinness está localizada no Chile, em San Alfonso del Mar, cobrindo um terreno de 8 hectares de área. Sabe-se que um hectare corresponde a um hectômetro quadrado. Qual é o valor em metros quadrados da área coberta pelo terreno da piscina? E aí são dadas 5 alternativas. Vamos à resolução. O que se quer? O valor da área coberta em metros quadrados pelo terreno da piscina. E o que se tem? Esse mesmo valor da área, porém em hectares. 8 hectares de área é o que diz o enunciado. O que se sabe? Um hectare é um hectômetro ao quadrado. Um hectômetro, como nós já sabemos, né? Um quilômetro são 1000 metros, um hectômetro 100 metros, um decâmetro 10 metros. Então, um hectômetro são 100 metros. Ao quadrado são 100 ao quadrado, 100 é 10 ao quadrado, 10, né? São 10 à potência 2, elevado à potência 2, 2 vezes 2, 4, portanto, um hectômetro ao quadrado são 10 à quarta metros quadrados. Então, 8 hectares serão 8 vezes 10 à quarta, o que vai dar 80 mil metros quadrados. E a resposta correta é a resposta E. Ok? Vamos à próxima. No ano de 2014, também o exercício 174 diz assim: durante uma epidemia de um grupo viral, o secretário de saúde do município comprou 16 galões de álcool em gel com 4 litros de capacidade cada um, para distribuir igualmente em recipientes para 10 escolas públicas do município. O fornecedor dispõe à venda diversos tipos de recipientes com suas respectivas capacidades listadas, começando com o recipiente 1, 0,125 litros, até o recipiente quinto com 0,800 litros. O secretário de saúde comprará recipientes de um mesmo tipo, de modo a instalar 20 deles em cada escola, abastecidos com álcool em gel na sua capacidade máxima, de forma a utilizar todo o álcool gel dos galões de uma só vez. Que tipo de recipiente o secretário de saúde deverá comprar? E aí são listados esses 5 tipos que nós apresentamos no enunciado. Então vamos à resolução. O que se quer? Qual tipo de recipiente o secretário de saúde deve comprar? O que se tem? 16 galões de álcool gel com 4 litros cada um. Quantas escolas? 10 escolas para serem agraciadas. Quantos recipientes se estabeleceu? 20 recipientes por escola com esse produto. Existem 5 tipos de recipientes. Vamos encontrar qual deles é o adequado. Então, vamos primeiramente calcular a quantidade total de álcool. São 16 galões com 4 litros cada um, o total vai dar 64 litros. A quantidade por escola são 10 escolas, portanto 6,4 litros por escola. Sabemos que são 20 recipientes, se eu tenho um total de 6,4 litros por escola, dividido por 20, vou encontrar o valor de cada recipiente, que é 0,32 litros, portanto, o recipiente número 3 e a alternativa correta é a resposta C. Vamos à próxima. O exercício 139 desse mesmo ano diz o seguinte: um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças, feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em 1/8, preservando suas espessuras. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. A razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior é... E aí começa com 1/8 e termina com 9/8. Vamos ver qual é a razão, a proporção correta.
O que se quer? A razão entre a largura da nova porta, vamos chamar de L índice 2, e a largura da porta original anterior, vamos chamar de L índice 1. O que se tem? Por exigência dos clientes, aumentou-se a altura H1 original em mais 1/8 para a nova altura H2. E agora quer-se reduzir a largura da porta 2 em x vezes a largura L1 original. L1 menos xL1 será, portanto, a largura da nova porta. Como é que vamos resolver essa questão? Bom, o exercício diz que para não alterar o preço, a quantidade de madeira tem que ser igual. Se a espessura é constante, para que esses volumes sejam constantes, as áreas das portas deverão ser iguais. Portanto, a área da porta 2 tem que ser igual à área da porta A1. Qual a expressão da área da porta A2? É o produto L2H2 e da porta A1, o produto L1H1. Portanto, esses dois produtos, L1H1 e L2H2, têm que ser iguais. Vamos exprimir agora o valor da largura H2 em função de L1 e também, da mesma forma, a altura H2 da porta 2 em função de H1 para podermos simplificar essas expressões. Então, vamos lá. Então, no primeiro membro da igualdade, L1 vezes H1 é igual ao L2, que é L1, olhando aqui na expressão do que se tem, o L2 é L1 menos XL1, vezes, e o que é o H2? O H2 é o H1 mais 1/8 de H1, colocando o H1 em evidência, seria o H1 vezes 1 mais 1/8, ok? H1, 1 mais 1/8. Bom, então com isso eu posso simplificar o H1, com o H1 aqui, e o L1, que eu posso colocar aqui em evidência, simplificarei em seguida. Então vamos lá. Primeiramente, simplificando o H1, vai resultar L1 igual a L1, né, vezes 1 menos X. Colocando L1 em evidência, aqui ó, tem 1 menos X. Vezes 1 mais 1/8. 1 mais 1/8 são 9/8. Agora, simplificando o L1 aqui com o L1 do primeiro membro, sobra 1 igual a 1 menos x vezes 9/8. Né? Passando para lá e para cá, os valores, e isolando o valor de x, vamos encontrar 9x igual a 1. Portanto, x igual a 1 nono. Se x é igual a 1 nono, substituindo na expressão 2 aqui, L2 igual a L1 menos xL1, vamos achar L2 igual a L1 menos L1 sobre 9, que é 8 nonos de L1. Portanto, a razão L2 dividido por L1, passando o L1 para o primeiro membro da expressão, vai ser 8 nonos, e a resposta correta é a alternativa D. Ok? No ano de 2017, o exercício 169 diz o seguinte: para uma temporada das corridas de Fórmula 1, a capacidade do tanque de combustível de cada carro passou a ser de 100 kg de gasolina. Uma equipe optou por utilizar uma gasolina com densidade de 750 gramas por litro, iniciando a corrida com o tanque cheio. Na primeira parada de reabastecimento, um carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador de bordo, acusando o consumo de 4 décimos da gasolina, originalmente existente no tanque. Daqueles 100 quilos originais, foram gastos 0,4 décimos. Para minimizar o peso desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou no tanque na chegada ao reabastecimento. Vamos repetir. Para minimizar o peso desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio não encheu o tanque, reabasteceu apenas com a terça parte do que restou. Então, se ele gastou 0,4 desses 100 quilos, restaram 0,6, correto? Então, o carro foi reabastecido com a terça parte desses 0,6 no tanque na chegada ao reabastecimento. Pergunta-se a quantidade de gasolina utilizada em litros nesse reabastecimento foi. E aí são dadas 5 possibilidades. Vamos à resolução. O que se quer? A quantidade de gasolina utilizada no reabastecimento em litros. O que se tem?
A capacidade do tanque do carro são 100 quilos. A densidade da gasolina, 750 gramas por litro. Sabemos que a densidade é a relação entre a massa e o volume. Portanto, essa massa, vamos trabalhar no sistema MK, vamos trabalhar em quilograma para facilitar as comparações posteriores. Então, essa massa será 0,75 kg por litro. No início da corrida, tínhamos o tanque cheio. No reabastecimento, a quantidade gasta foram 0,4 décimos, né? 4 décimos, ou 0,4 ou 40%. Bom, então, se o reabastecimento foi 1/3 do que faltava, o que faltava eram 60%, né? Do que se tinha, desculpe. No tanque foram gastos 40%, o que sobrou foram 60%. Então, 1/3 de 60% são 20%. 20% em peso, já que o tanque tinha 100 quilos no início, são 20 quilos que foram então adicionados. Vamos converter esses 20 quilos, né, nos litros correspondentes. Para isso, vamos usar a regra estabelecida da densidade. Densidade é massa pelo volume. Então, a massa nesse caso é 20, né? Como eu tenho a densidade, se eu quiser o volume agora, né, dessa expressão, o volume vai para o primeiro membro da expressão, a densidade está no primeiro, vai para o segundo, dividindo, fica, portanto, o volume seria a massa pela densidade. 20 dividido por 0,75, o que dá 26,67 litros. Né? E a resposta é a B, 20/20 sobre 0,75. Alternativa B. Vamos à próxima. Também desse mesmo ano, temos a questão 172, que diz o seguinte: a energia solar vai abastecer parte de demanda de energia do campus de uma universidade brasileira. A instalação de painéis solares na área dos estacionamentos e na cobertura do hospital pediátrico será aproveitada nas instalações universitárias e também ligada na rede da companhia elétrica distribuidora de energia. O projeto inclui 100 metros quadrados de painéis solares que ficarão instalados nos estacionamentos, produzindo energia elétrica e proporcionando sombra para os carros. Sobre o hospital pediátrico, serão colocados aproximadamente 300 metros quadrados de painéis, sendo 100 metros quadrados para gerar energia elétrica utilizada no campus e 200 metros quadrados para geração de energia térmica, produzindo aquecimento de água utilizada nas caldeiras do hospital. Suponha que cada metro quadrado de painel solar para energia elétrica gere uma economia de 1 kWh por dia. E cada metro quadrado produzindo energia térmica permita economizar 0,7 kWh por dia para a universidade. Em uma segunda fase do projeto, será aumentada em 75% a área coberta pelos painéis solares que geram energia elétrica. Nessa fase, também deverá ser ampliada a área de cobertura com painéis para geração de energia térmica. E aí agora a pergunta: para se obter o dobro da quantidade de energia economizada diariamente em relação à primeira fase, a área total dos painéis que geram energia térmica em metro quadrado deverá ter o valor mais próximo de, e aí são dados 5 valores, começando com 231 metros quadrados e finalizando com 672 metros quadrados. É um exercício muito interessante, porque ele demonstra a economia de energia elétrica sendo gerada através de painéis solares que produzem energia elétrica e também painéis solares que produzem energia térmica. E mostra a correlação de economia, que 1 metro quadrado de painel solar gera 1 kWh dia, e a outra economiza 0,75 kWh por dia quando é utilizada para energia térmica. Então vamos à resolução.
O que se quer? Para obter o dobro da quantidade de energia economizada diariamente, qual será a área total dos painéis que geram energia térmica? O que se tem? 100 metros quadrados de painéis solares para a produção de energia elétrica no estacionamento. O que mais se tem ainda? 100 metros de painéis solares para a produção de energia elétrica no hospital. O que mais ainda? 200 metros quadrados de painéis para a produção de energia térmica no hospital. Quais são os fatores de conversão? Para a energia elétrica, a economia é de 1 kWh por dia por metro quadrado. E na energia térmica, essa economia corresponde a 0,7 kWh por dia por metro quadrado. Vamos à resolução. No segundo projeto, a economia pretendida é o dobro da atual. Ou seja, se atualmente se economiza 340 kWh, então se pretende uma economia de 680 kWh. Parte da economia virá de 75% de aumento das placas elétricas, ou seja, 0,75 vezes 200, porque nós temos aqui 200 metros quadrados em painéis solares só para energia elétrica, 100 no estacionamento e 100 no hospital. Então, 75% de 200, ou seja, 0,75, que é 75%, vezes 200, o que vai dar 150 kWh, ok? Totalizando 350 kWh vindo das placas elétricas. Então, se a economia tem que ser o dobro, né? Então, nós vamos ter que as placas térmicas serão responsáveis, portanto, por 680 menos 350, o que vai dar 330 kWh. Se alguém não entendeu, vamos repetir novamente. No segundo projeto, a economia pretendida é o dobro da atual. Tá? Aqui no enunciado diz assim, para se obter o dobro da quantidade de energia economizada, tá certo? E no enunciado, tá? No enunciado diz o seguinte, na segunda fase será aumentada em 75% a área coberta. Ok? Então vamos lá. Então nesse segundo projeto, a economia pretendida é o dobro da atual, ou seja, 2 vezes 340, né? Por que 340 aqui? Vamos ver rapidamente, olha. Aqui eu tenho 100 mais 100, né? Que são correspondentes aos painéis solares para energia elétrica. Cada 100 metros aqui dá uma economia de 1 kWh, então são 200 por aqui. Essa aqui, 200 metros quadrados, são de energia térmica, mas a eficiência é apenas 0,7. Então, 200 vezes 0,7 vai dar 140. Então, 100 mais 100, 200, mais 140, 340. Então, a economia atual, 340 kWh. O que se pretende? O dobro disso. Então, o dobro de 340, 680 kWh. Parte dessa economia virá de 75% de aumento das placas elétricas. Placas elétricas são 200, são as duas primeiras aqui, placas elétricas. Ou seja, 0,75 vezes 200, o que vai dar 150. Essa economia de 150 mais aquela economia original anterior de 200 vai nos dar 350. Portanto, 350 kWh são advindos da onde? Das placas elétricas. Para atingir os 680 pretendidos aqui de economia, nós vamos ter 680 menos 350, que é o que as placas elétricas estão produzindo de economia. Então, as térmicas deverão ser responsáveis pela diferença dos 680 menos 350, que vai dar 330 kWh. Como nós sabemos que o fator de conversão aqui é de 1 metro quadrado economiza 0,7, então se eu dividir por 0,7 esses 330, eu vou achar a quantidade total da área de placas, que vai ser 472 metros quadrados, portanto, a alternativa C da resposta dessa questão. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2014, o exercício 168 diz o seguinte:
O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram por volta de 470 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, sendo 200 milhões para pastagem e 80 milhões para a agricultura, somadas as lavouras anuais e as perenes, como o café e a fruticultura. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura, tá? Lembrar que a agropecuária são as atividades que reúnem as atividades de pecuária, de criação de animais, de gado, etc., e as de lavoura, tá? Agricultura e pecuária. Então, aqui só se fala da agricultura. Então, dos 280 milhões destinados à agropecuária, está dizendo aqui no site que 80 para a agricultura. Então, vamos voltar à pergunta. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura em relação à área do território brasileiro é mais próximo de, e são dados esses percentuais aqui. Vamos à resolução. O que se quer? O percentual correspondente à área utilizada para a agricultura em relação à área do território brasileiro. O que se tem? A área territorial do Brasil, 853 vezes 10 a sexta hectares. Lembrando que 1 milhão corresponde a 10 a sexta. Tem-se que a área não cultivada são 470 vezes 10 a sexta, que a área para agropecuária é 280 vezes 10 a sexta, que a área de pastagem é 200 vezes 10 a sexta hectares, e para as lavouras, que é o que o exercício quer saber, 80 vezes 10 a sexta hectares. Vamos à resolução utilizando a regra de 3. 100% desse território brasileiro vão corresponder a esses 853 vezes 10 a sexta hectares. E os 80 vezes 10 a sexta hectares das lavouras vão corresponder a X. X será 80 vezes 10 a sexta, dividido por 853 vezes 10 a sexta, simplificando os 10 a sexta, vai sobrar 80 dividido por 853, o que vai dar 9, vezes 100, né? Vai dar em porcentagem, que vai dar 9,38%. É a resposta D, 9,4 aqui, que é o valor mais próximo de 9,38. Ok? Então, a pegadinha desse exercício é que ele dá um monte de dados aqui, mas no fim o que interessa é apenas a área destinada à lavoura, que nós vamos achar a sua proporcionalidade em relação à área total territorial do país, né? 9,38%. Vamos à próxima. No ano de 2014, o exercício 152 diz assim: uma organização não governamental divulgou o levantamento de dados realizado em algumas cidades brasileiras sobre saneamento básico. Os resultados indicam que somente 36% do esgoto gerado nessas cidades é tratado, o que mostra que 8 bilhões de litros de esgoto sem nenhum tratamento são lançados todos os dias nas águas. Uma campanha para melhorar o saneamento básico nessas cidades tem como meta a redução da quantidade de esgoto lançado nas águas diariamente, sem tratamento, para 4 bilhões de litros nos próximos meses. Repetindo aqui, uma campanha para melhorar o saneamento básico nessas cidades tem como meta a redução da quantidade de esgoto lançado nas águas diariamente, sem tratamento, a redução para o quê? Para 4 bilhões de litros nos próximos meses. Pergunta-se, se o volume de esgoto gerado permanecer o mesmo e a meta dessa campanha se concretizar, ou seja, essa meta de tratar mais 4 bilhões, o percentual de esgoto tratado passará a ser D, e são dadas 5 alternativas. Vamos à resolução. O que se quer? O percentual de esgoto tratado após a campanha. O que se tem? O esgoto tratado do Brasil são 36%. O volume de esgoto não tratado, 8 vezes 10 a nona litros. São 8 mil milhões de litros ou 8 bilhões de litros, conforme o enunciado aqui. 8 bilhões de litros. 1 bilhão é 10 a nona.
Qual é o alvo da campanha? Tratar mais 4 bilhões de litros, 4 vezes 10 a nona litros. Vamos resolver usando regra de 3. Vamos calcular o volume total de esgoto. Nós sabemos que 64% do esgoto não tratado corresponde a esses 8 vezes 10 a nona bilhões de litros. Por quê? Porque diz no enunciado que o esgoto tratado do Brasil é apenas 36%. Então, se 36% é o esgoto tratado ou não tratado, é a diferença de 100 menos 36, que são 64%. Se eu quero saber qual é o valor do volume do esgoto total, faço essa regra de 3. 64 corresponde a 8 vezes 10 a nona, 100 x. Fazendo a multiplicação cruzada, x vezes 64 é igual a 100 vezes 8 vezes 10 a nona. Daqui sai que x é 800 sobre 64, ou 12,5 vezes 10 a nona litros, ou seja, são 12,5 bilhões de litros, a quantidade total de esgoto gerado no país. Então, qual será o alvo dessa campanha? Será 4 bilhões em 12,5 bilhões. Então, se eu dividir 4 bilhões por 12,5, que é o total, isso vai multiplicar por 100 e eu tenho a porcentagem. Isso vai me dar 32% a mais de tratamento de esgoto. Se eu já tinha 36% de esgoto tratado no país, com mais 32%, o total vai dar 68%. E a resposta correta é a alternativa B. Vamos à próxima. Do ano de 2014 também, o exercício 171 diz o seguinte: uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter 3 pontos de sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12 toneladas. O ponto de sustentação central receberá 60% da carga da ponte. E o restante, ou seja, os outros 40%, da carga, será distribuída igualmente entre os outros 2 pontos de sustentação. No caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos 3 pontos de sustentação serão respectivamente, então mostra aqui a cada uma dessas 3 cargas e em 5 alternativas possíveis. Vamos à resolução. O que se quer? As cargas recebidas por cada um dos 3 pontos de sustentação. O que se tem? Que a carga máxima vale 12 toneladas e que no ponto central temos uma carga de 60% desse total. E o restante dessas 12 toneladas, ou seja, temos 60% na parte central, os outros 40% restantes estão distribuídos nos outros 2 pontos. Vamos à resolução. O apoio central receberá 60% de 12 toneladas, ou seja, 0,6 vezes 12, o que vai dar 7,2 toneladas. Os outros 2 apoios receberão 40% dessas 12 toneladas, o que vai dar 4, toneladas, ou, como são 2, ou 2,4 por apoio. Então a resposta correta é a resposta C. Resposta C. 2,4 toneladas num dos apoios, 7,2 no apoio central e 2,4 no outro apoio dessa ponte. Ok? Vamos à próxima, então. No ano de 2013, o exercício 156 diz assim: uma fábrica de fórmicas produz placas quadradas de lados de medida igual a y centímetros. Essas placas são vendidas em caixas com N unidades e na caixa é especificada a área máxima S, que pode ser coberta por essas N placas. Devido a uma demanda do mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de suas placas e conseguiu reuni-las em uma nova caixa, de tal forma que a área coberta S não fosse alterada. A quantidade X de placas do novo modelo em cada nova caixa será igual a... Então, estamos aqui 5 alternativas, todas em função de N, que é a quantidade de placas. Vamos à resolução. O que se quer? A quantidade X de placas do novo modelo em cada nova caixa. O que se tem? Placas antigas quadradas de lado Y em centímetros. Cada caixa contém N unidades para cobrir a área S.
Sabe-se também que as placas novas quadradas terão lado 3 vezes mais, 3y, e cada nova caixa deve conter x unidades para cobrir essa mesma área S. Então, vamos à resolução. Cálculo da área S no modelo antigo. No modelo antigo, nós tínhamos N placas, cada placa com uma área de y ao quadrado, porque são placas quadradas de lado y, portanto, a área de um quadrado é y vezes y, que dá y ao quadrado. Vamos chamar essa expressão de 1. No novo modelo, essa mesma área será agora o quê? X vezes unidades vezes a área de cada placa. A nova placa tem lado 3y, então será 3y elevado ao quadrado. 3y ao quadrado vai dar 9y ao quadrado vezes x. Portanto, a área S será, nessa segunda condição, 9xy ao quadrado. Na primeira condição, sabíamos que essa área S era ny ao quadrado. Se eu comparar, então, 1 e 2, a expressão 1 da área S no modelo antigo e a área S no modelo novo, se fizer essa comparação, olhando essas duas fórmulas aqui, igualando elas, né, ny ao quadrado igual a 9xy ao quadrado. Simplificando y ao quadrado com y ao quadrado, resulta que n vale 9x. Ou, isolando o x, vale n sobre 9, e a resposta correta é a alternativa A. Vamos à próxima. No ano de 2018, o exercício 161 diz o seguinte: os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo com a sua pureza. Por exemplo, a prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre, em 1000 partes da substância. Já a prata 950 é constituída de 950 partes de prata pura e 50 de cobre em 1000. E a prata 925 é constituída de 925 partes de prata pura e 75 partes de cobre em 1000. Um ourives possui 10 gramas de prata 925 e deseja obter 40 gramas de prata 950 para a produção de uma joia. Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10 gramas de prata que ele já tinha, 925? Vamos ver, então, a resolução. O que se quer? A quantidade em gramas de prata e de cobre que devem ser fundidos com 10 gramas de prata 925. Né? O que significa 925? Como nós vimos pelo enunciado, a prata 1000 seria a prata pura, né? Então a prata 925 tem 92,5% de prata. Para obter 40 gramas de prata 950, ou seja, uma prata que tenha 95% de teor de prata. O que se tem? Se tem 10 gramas de prata 925, que se pretende aproveitar para produzir os 40 gramas de prata 950. A prata 925 possui 7,5% de cobre em sua composição. Vamos à resolução. Para transformar 10 gramas de prata 925 em prata 950, seu teor de prata será aumentado de 25 partes, ou seja, 2,5%. A quantidade de prata acrescentada será, portanto, 2,5%, ou 0,025 vezes 10 gramas, o que vai dar 0,25 gramas de prata pura. Haverá ainda uma sobra de cobre em igual quantidade, de 0,25 gramas de cobre. Por que haverá? Porque, veja bem, eu tinha 10 gramas de prata, 925. Tive que acrescentar, para transformá-lo em 950, tive que acrescentar 2,5% dessas 10 gramas ou 0,25 gramas de prata. Obviamente que vão sobrar esses 0,25 que eu acrescentei aqui, que serão a sobra será de cobre. Para se obter os demais 30 gramas de prata 950, são necessários 0,95, que é 95%, de 30 gramas, o que vai dar 28,5 gramas de prata. Mais os 0,25 gramas anteriores vão dar 28,75 gramas de prata. E para
os 1,5 gramas de cobre, eu tenho 0,25 gramas da sobra anterior, que eu tenho que subtrair desses 1,5 gramas, portanto, vou precisar de 1,25 gramas de cobre. E a resposta correta é a alternativa B, 28,75 gramas de prata e 1,25 gramas de cobre, ok? Então, essa questão aqui, a gente tem que prestar atenção no enunciado, porque quando vai se fundir dois materiais para se formar uma liga, né, de prata e cobre. E se na liga inicial eu tinha um teor de cobre a mais, porque eu quero aumentar o teor de prata, essa sobra na liga de metal tem que ser considerada no final para que eu faça a adição correta de cobre, né? Então a adição correta de cobre não será 1,5 gramas, ainda que o cálculo diga que eu vou precisar de 1,5 gramas. Porém, eu tenho uma sobra aqui, olha, ao fundir essas 10 gramas de prata, 905, em 950. Para obter isso, sobraram 0,25 gramas de cobre, tá certo? Então, descontando esses 0,25 gramas do 1,5 grama, eu preciso efetivamente de 1,25 gramas de cobre, e a alternativa correta é a alternativa B. Vamos à próxima. No ano de 2018, o exercício 170 diz o seguinte: o artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja réu primário, com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de 1/6 até 2/3. Suponha que um réu primário com bons antecedentes criminais foi condenado por esse artigo 33 sobre drogas. Após o benefício da redução de pena, sua pena poderá variar de... Então são dadas aí 5 alternativas que estabelecem a possível variação da pena pelo bom comportamento. Então vamos à resolução. O que se quer com a redução da pena? Esta poderá variar entre que intervalos? Com a redução da pena, qual seria os intervalos possíveis de variação dessa pena, desde a pena mínima até a pena máxima? Porque se tem a pena do réu, que varia de 5 anos, ou seja, 60 meses, e até ao valor máximo, que seriam 15 anos ou 180 meses. Sabe-se que o réu primário tem uma redução que pode variar de 1/6 até 2/3 dessa pena. Vamos à resolução. A pena irá variar de 1 menos 2/3, que é a redução, né? Se reduz de 2/3, então a pena será 1/3 da pena original. E no outro extremo, se reduzir apenas de 1/6, ele vai ter que cumprir 5/6 dessa pena, que é 1 menos 1/6. Ok? Vamos repetir esse raciocínio aqui da resolução? A lei diz que o réu tem redução de 1/6 a 2/3. Se ele tem uma redução de 1/6, significa que ele tem que cumprir 5/6 de pena. Se ele tem uma redução de até 2/3, ou seja, basta ele cumprir 1/3. Tá? Então, em termos de prisão, vamos dizer assim, a prisão dele pode durar de 1/3 desses 5 anos até 5/6 desses 15 anos, né? Até 5/6. Então, se forem considerados os limites mínimos, que são 60 meses, e máximo 180 meses, essa pena poderá variar de 1/3 de 60 até 5/6 de 180. 1/3 de 60 dá 20. 5/6 de 180 dá 150 meses. Se eu trabalhar em meses, seriam 20 meses e 150 meses. Se eu quiser converter em ano, eu sei que 150 meses, tá certo? 150 meses, cada mês tem 12 anos, então isso aqui daria 12 anos e 6 meses. E 20 meses, 1 ano e 8 meses. Portanto, a resposta correta é a resposta A. Vamos à próxima. No ano 2009, o exercício 148 diz o seguinte: a tabela mostra alguns dados de emissão de dióxido de carbono de uma fábrica em função do número de toneladas produzidas. Então aqui tem uma tabela onde tem as quantidades produzidas em toneladas de dióxido de carbono, começando aqui com 1,1 e terminando em 2.
e, em partes por milhão, a emissão de dióxido de carbono. Dióxido de carbono é o nosso famoso e conhecido gás carbônico. Então se mediu que a emissão era 2,14 nessa primeira medição. Depois, à medida que foi aumentando, também foi aumentando essa emissão de dióxido de carbono até 4 aqui, 2 para 4. Os dados na tabela indicam que a taxa média de variação entre a emissão de dióxido de carbono em partes por milhão e a produção desse mesmo dióxido em toneladas é, e aí 5 alternativas, começando com inferior a 0,18 e a última superior a 2,80. Então vamos à resolução. O que se quer? A taxa média de variação entre a emissão de gás carbônico em partes por milhão e a sua produção em toneladas. O que se tem? Uma tabela descrevendo essa relação. Então, como é que vamos calcular a relação, a taxa média de variação? A taxa média. Vamos fazer a soma da emissão, que vai dar, somando 2,14 mais 2,30 até 4, isso vai dar 29,86 partes por milhão, e vamos calcular da mesma forma a soma da produção em toneladas, começando com 1,1 e terminando com 2, que vai nos dar 15,50 toneladas. Então, se eu dividir essa emissão em partes por milhão pelas toneladas, eu vou encontrar esse cálculo, 1,92 partes por milhão por tonelada. E a resposta mais próxima, correta disso, é a resposta D. Superior a 1,50 e inferior a 2,80. Tá? 1,92. Ok? Uma outra forma de resolver rapidamente essa questão era olhar aqui, ó, as relações. Veja que a relação aqui é próxima de 2. 1,1 para 2,14. 1,2 para 2,30. 1,3 para 2,46. Nunca chega a 2. Muito próxima de 2. Ó. Só chega a 2 na último valor, 2 para 4. Então é muito próximo de 2. Tá? Então, se não quisermos fazer nenhum cálculo, sabemos que vai ser próximo a 2. Portanto, a resposta seria a D mesmo. Então, 1,50 e 2,80, onde estaria o valor próximo de 2. Ok? Vamos à próxima questão. Bom, com isso nós encerramos a aula de hoje. Espero que todos tenham aproveitado ao máximo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. É fundamental a inscrição no canal para que ele possa crescer, e com o crescimento no próprio YouTube vai nos permitir oferecer outros cursos para vocês, a dar, vamos dizer, podemos fazer simulados, né? Quando chegarmos mais próximos, enfim, criarmos mais novos vídeos que propiciem o entendimento e o conhecimento da matemática para todos vocês. Portanto, agradeço mais uma vez a atenção e até uma próxima aula. Obrigado.